pessoal, muito bom dia. 10 horas e 2 minutos, horário aqui do MS, 11 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Voltamos aqui com o nosso quadro Café com a Nutri. E Café com a Nutri, literalmente, né? A nutricionista tá tomando café. Ela falou, eu tomo café sem açúcar. Eu falei, vou tentar fazer café sem açúcar. Nem tentei, nem provei pra ver se tá bom. Tá bom, doutor, nutricionista? Tá bom? Tá ótimo, tá uma delícia. Então tá bom. Muito bom dia, dá bom dia para os nossos ouvintes que estão ligados aqui. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui. Hoje deu certo. Desculpem o atraso, mas que bom estar aqui e poder trazer um pouquinho de informação para vocês. Espero que o nosso bate-papo hoje renda. Certo. Então hoje nós estaremos falando sobre motivos que te impedem de emagrecer. Muitas das vezes nós até buscamos um emagrecimento, talvez por dicas aí de pessoas na internet ou dicas de parentes, mas talvez para aquela pessoa serviu, mas talvez para você não serviu, talvez você não conseguiu emagrecer talvez com aquela dica que você tentou fazer para emagrecer. Iniciando aqui esse nosso quadro aqui, nutricionista, sobre motivos que te impedem de emagrecer. Comer à noite, na verdade, não comer à noite. A pessoa, não vou comer à noite porque o comer à noite que tá me deixando, que tá me engordando. Isso, o comer à noite, ele pode engordar, pode atrapalhar no emagrecimento, para a pessoa perder peso. Como que funciona, nutricionista? Então, na verdade, não, né? Comer à noite, isso vai muito da pessoa, né? Vai depender ali do estilo de vida da pessoa, se ela já tem esse hábito de se alimentar à noite ou não. O que a gente não pode considerar? É a porção que você come à noite e o que você vai comer à noite, né? Então, o correto mesmo é você, sim, fazer o seu jantar, né? O ideal é você consumir uma quantidade pequena, uma porção menor no jantar de todos os nutrientes. Então, os nutrientes básicos necessários para o bom funcionamento da sua saúde, do seu organismo. Carboidrato, proteína e gorduras boas e uma porção boa, né? Uma porção generosa, vamos dizer assim, de legumes e verduras, tá? Então, esse é o ideal, esse é o correto. Não comer não te garante que você vá emagrecer mais rápido ou que você vá emagrecer. Pelo contrário, isso vai te gerar mais fome, né? Você tem que pensar assim, que à noite a gente faz um estoque, né? Ali de alimentos e que o seu corpo ele vai entrar em privação de caloria durante o sono. Então, ele já vai ficar ali, teoricamente, 8 horas sem se alimentar. Então, se você já não consumir a última refeição antes de dormir, é mais um tempo que você vai estar privando o seu corpo de estar consumindo alimentos, nutrientes e caloria. E aí, no outro dia, quando você acordar, obviamente que você vai acordar com muita fome, né? E aí, você vai ter a tendência de descontar no café da manhã ou na próxima refeição, seja ela ao horário que for, uma porção maior. Então, o descontrole pode estar acontecendo pela privação da última refeição no dia anterior. Então, não é o mais correto ficar sem se alimentar à noite. Então, só para deixar claro aí para o nosso ouvinte, talvez, então é um mito, então, né, nutricionista, que a pessoa acha, não, eu vou deixar de comer para me emagrecer. Ela tem que fazer como que se diz, uma alimentação para o organismo dela até se acostumar, né? Porque também ela deixar de comer e de uma hora para outra também o organismo não está acostumado com aquilo também, né, nutricionista? Isso. Assim, existem estudos que dizem, né, que apontam que o mais ideal é que a sua última refeição seja por volta das 18 às 19 horas, tá? Então, ainda assim você faz, né, o consumo do alimento numa porção menor, mas você ingere. E aí, depois desse horário, você não se alimenta mais, mas ainda assim você jantou, tá? O que não é o correto é você não consumir nada
e depois ir dormir, tá? E aí, como eu falei, isso pode te gerar uma certa descontrole na próxima refeição, uma certa compulsão. Certo. E a questão de chá, nutricionista, a questão de chá. Muitos vê na internet, né? Tem muitos chá que dizem que perde peso e também essas ervas de chá que ou tira o apetite ou de alguma Acelera o maneira ou metabolismo, acelera né? o metabolismo de alguma maneira. Ele ajuda ou ele perde mesmo o peso, esses chá, ou tem algum chá específico, ou depende de organismo para organismo, como que funciona? Ó, os chás, ele nada mais é do que ervas, né? Também acaba entrando como alimento. Só que é uma bebida que a gente consegue sim vincular, né, ao tratamento, é ótimo. Porém, o chá sozinho ele não faz milagre nenhum. Esses chás, né, termogênicos, que prometem mil e uma coisas, chás diuréticos, chás que aceleram o metabolismo, chá antioxidantes, são várias ervas fitoterápicas, né, que sim, que ajudam no processo. Porém, isso tem que ser ajustado junto com a alimentação da pessoa. Não adianta ela querer achar que vai só tomar chá o dia inteiro, né? Porque tem pessoas também que fazem isso, tomam chá o dia inteiro, se privam de alimentos e tomam só chá. Ela vai estar dando um desequilíbrio nutricional e também faltando nutrientes, ou se alimentar de forma errada e tomar chá achando que vai ter o resultado que quer. Não vai acontecer. Então tem que ser tudo equilibrado. Ela tem que tomar o chá, esse chá que a senhora tá falando, esses chás, chá de ervas, tem pessoas que faz aquele mistura, não sei se eu tô correto nessa afirmação, mas mistura couve, faz um detox que é para limpar e também para emagrecer, né? Isso. Mas isso, como a senhora está dizendo, e também é bom a senhora estar esclarecendo isso, porque talvez a pessoa faz isso não porque ela talvez por falta de algum conhecimento, né? Talvez Sim. a pessoa foi passado isso para ela, não, você toma chá e você vai emagrecer. E talvez na ânsia daquele emagrecimento que a pessoa está querendo, né? na ânsia de emagrecer e com aquela dica, a pessoa para de comer, fica tomando chá o dia inteiro, como a senhora disse, e ela tá achando que tá surgindo efeito. Talvez até emagrece, mas só que ela não tá, talvez, não sei, tô falando de mim, a nutricionista vai esclarecer. Talvez ela até emagrece, mas não com a saúde, né, nutricionista? Isso, exatamente. Muitos desses chás, né, como a gente falou, eles têm propriedades benéficas para a saúde, vão ajudar, vão ter fatores, estimular a questão dos antioxidantes, vai estimular a termogênese, mas muitos deles são diuréticos, né? São chás ali que vão favorecer essa produção maior ali de inibir a fome. Só que não vai estar te agregando nutrientes se você estiver se privando do alimento. Nada como o alimento, né? Então, assim, o chá não faz milagre. Tem que ser uma junção realmente do estilo de vida. São hábitos. Os chás, eles são muito benéficos para a saúde como um todo. Então, a gente tem várias especiarias, né? Como a canela, que é ótima, o gengibre, a oliveira, o hibisco, o chá verde. Mas cada caso é um caso. Por exemplo, a canela, o gengibre e o chá verde, ele tem que ser consumido com moderação. Porque pacientes, por exemplo, que têm hipertensão, podem ter uma alteração no percentual da pressão. Então, para eles já não é algo tão benéfico assim, quanto para outro que não tem essa alteração da pressão arterial. E a questão de saladas, frutas, verduras, que o que é passado na maioria das informações aí, nutricionais, é que a salada, você fazer uma dieta rica em saladas, frutas, verduras, saladas, é uma dieta excelente. Mas aí tem pessoas que têm essa dificuldade. Começam uma dieta, mas só come salada, vamos dizer, e ela fica com fome. Ela não consegue ter essa junção aí, só a salada. Como que ela consegue fazer isso? Como que ela consegue fazer essa junção para ela ficar alimentada e também perder peso?
Então, como a gente já falou, as saladas, as verduras, né, as frutas, elas são essenciais, elas têm que fazer parte da sua alimentação diária. Porém, você não deve só comer isso. Você tem que ter todos os nutrientes para que seu organismo obtenha todos o benefício, né, de todos os alimentos, de todos os nutrientes. Então, você precisa ter carboidrato na sua refeição, proteína, gorduras boas e uma porção de vegetais, legumes, né, legumes, verduras e frutas, porque vão conter as vitaminas e os minerais que o nosso corpo necessita. Então, se privar completamente de carboidrato, né, ou da proteína ou da gordura, não é a melhor opção para emagrecer. A melhor opção é você ter todos os grupos alimentares dentro da sua refeição. Aí sim você consegue ter o resultado que você quer. E a pessoa, para fazer uma boa dieta, uma dieta saudável, vamos dizer, no âmbito da nutrição, no âmbito da saúde como um todo, né, do corpo, como que ela faz essa dieta saudável? Como a senhora disse no início, né, não deixar de comer não significa que ela tá fazendo a dieta. Muitas das vezes a pessoa fala, não, eu vou ficar de jejum das 5 horas da manhã até à meia-noite, ou até às 10 horas, ou até às 8 horas da noite. Isso é aconselhável, nutricionista, e isso ajuda. Ela faz um jejum das 5 horas da manhã até às 8 da noite, como a senhora disse, só no chá, só tomando chá. E sem nenhum tipo de alimento no organismo. Isso é aconselhável? O que os nutricionistas dizem a respeito disso? Então, o jejum tá muito na moda, né? Você fala muito do jejum. O jejum, ele tem uma série de benefícios, né, pro organismo. Ele melhora ali, controla a glicemia, né, no paciente diabético, melhora a questão da resistência à insulina, a queima de gordura. Enfim, tem uma série de benefícios mesmo, né? Só que o jejum, ele é uma estratégia nutricional, tá? Que a gente pode sim agregar ao planejamento. E a gente nem fala mais, eu pelo menos eu não trabalho com o termo dieta, eu gosto muito de usar plano alimentar. Por quê? Porque é uma estratégia mesmo que a gente faz na alimentação. E aí, assim, você se privar de alimentos não é a melhor condição. Por quê? Você precisa avaliar vários fatores, principalmente o fator emocional. Como é o seu comportamento, né, com a comida. Se você é um paciente, é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa que tem compulsão, eu sugiro que você não faça jejum. Por quê? Você vai ficar aquele tempo, né, se privando de se alimentar, e quando você for se alimentar, pela sua ansiedade, pela sua compulsão, você vai acabar consumindo mais alimentos do que deveria, e você vai ter o desejo, a vontade de consumir alimentos mais calóricos. Então não vai adiantar nada você ter ficado em jejum se depois a sua próxima refeição for uma refeição cheia de gorduras ou de açúcares ou de carboidratos refinados, tá? Agora, a questão do jejum, ele tem que ser equilibrado e acompanhado. Você tem que avaliar qual foi a última refeição antes do jejum e a próxima refeição pós-jejum. Essas duas refeições, elas são muito importantes para o equilíbrio da homeostase do seu corpo. Então, você precisa, ainda que você faça o jejum, né, e se você for fazer, que seja de forma orientada por um profissional, não faça jejum, né, porque viu na internet ou porque viu que o artista, a blogueira tal XY faz, porque senão você pode ter um problema maior. E quando você for fazer orientado, esse protocolo, o profissional, ele vai te orientar. Então, a refeição antes tem que ser equilibrada, conforme eu falei, contendo todos esses nutrientes, né, carboidrato, proteína, lipídio, vitaminas e minerais. E o pós-jejum, independente do tempo, se é 8 horas, se é 12 horas, se é 16 horas, se é 18 horas, ou se é 24 horas, o pós-jejum também tem que ser uma refeição completa com todos esses nutrientes para que realmente esse jejum seja válido e você tenha o resultado que você espera. Mas a senhora está falando, o nosso ouvinte com certeza está entendendo,
Que a senhora está falando todos esses nutrientes, mas não significa todos de uma vez, né? Senão a pessoa vai colocar um prato e... Não, é todos de uma vez. Não, mas eu falo assim, todos de uma vez, mas eu falo a quantidade. Exatamente, porcionado, é isso que a gente tá falando, né? Porque assim, tem que ter de tudo um pouco? Tem, só que tudo moderado, né? Não adianta ter lá uma quantidade exagerada de carboidrato e uma quantidade menorzinha de salada. Não, tem que ser equilibrado, né? Então, de tudo um pouquinho pode. É um mito que a pessoa, quando ela quer emagrecer ou quando ela não pode... Ela quer perder peso, ela tá fazendo alguma dieta, ela tem que se privar da carne, tem que se privar de... Isso é verdade, isso é mito, isso... Tem um dia específico lá que as pessoas criaram, não sei se criaram ou se existe os nutricionistas aceitam isso como o dia do lixo. Isso existe mesmo? Não existe? Isso a gente criou? Assim, dia do lixo, não, assim, primeiro que comida não é um lixo, né? Então, assim, não dá pra colocar esse termo. E as pessoas confundem. Não é o dia, né? É uma refeição que você vai ter livre pra comer aquilo que você realmente gosta, que não está dentro do seu planejamento alimentar. Então, por exemplo, você tá lá seguindo a estratégia nutricional que foi te recomendada, e aí, vamos supor que você ficou a semana inteira dentro do planejado. Aí chega no sábado, sei lá, você deu uma vontade, sei lá, de você consumir uma feijoada, vamos supor. Então, neste dia, neste horário desta refeição, você vai consumir o alimento que você quer. A partir do outro horário, por exemplo, o seu lanche da tarde ou o seu jantar, ele vai ser voltado para o plano alimentar que você tem. Então, não é o dia inteiro que você vai jacar, né? Que é o termo que a gente usa muito. Não vai ser o dia todo que você vai, hoje tá livre, eu vou comer, vou beber à vontade. Não. Você vai usar uma refeição do seu planejamento para ser uma refeição livre. E aí, sim, você pode consumir aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Mas como que funciona? Isso, a gente... Para entender para o nosso ouvinte também. Essa dieta, esse jejum que a gente está fazendo, a gente está numa forma bem simples para explicar para o nosso ouvinte. A gente está treinando o nosso organismo a se acostumar só com aquela quantidade de alimento, é isso? Isso, também. E se a gente está fazendo esse treinamento e daí a gente tira um dia para fazer essa, como se diz, essa jacada, né? Comer tudo, daí o organismo vai ficar, vão colocar, se fosse um ser humano, ia falar, mas não tô entendendo. Exatamente, ele vai ficar oscilando, ele fala assim, decide o que você quer, né? Por quê? Porque, é como você falou, é um treinamento e é um autocontrole também, né? Então, assim, a pessoa... Claro que conforme o tempo for passando, você for adquirindo mais prática na questão do jejum, você consegue diminuir o volume do alimento e até a vontade, né? Não sei se vocês já ficaram em jejum espiritual. É assim, né? Quando a gente começa a fazer o jejum, você nem tá pensando em comida, mas só porque você tá em jejum, começa a vir uns pensamentos. Aparece um monte. Queria comer isso, queria comer aquilo. E às vezes você nem quer, mas é porque você está se privando. Então, é assim, é como se fosse realmente uma tentação mesmo, né? Então, conforme o tempo você for adquirindo mais essa estabilidade emocional, por isso que eu falo muito da questão emocional, porque a pessoa tem que estar consciente desse processo. Você vai, por si só, tendo esse controle. Então, mesmo que você fique em jejum hoje, amanhã você não vai querer descompensar comendo as paredes da casa, entendeu? Por quê? Porque você já tem o controle da sua mente e você já se acostumou com aquela porção reduzida também do alimento. Então, o seu corpo ele já se adapta ao seu estilo de vida. Mas esse jejum que a senhora tá explicando para o nosso ouvinte, eu não entendo desse jejum nutricional. Só para, não sei, talvez o nosso ouvinte também não entende. Esse jejum é um jejum total, se priva de tudo, ou a pessoa faz, ou essa semana eu vou fazer um jejum só de carne, disso, e só vou comer verdura, ou não, Não, depende. O jejum mesmo, né, o jejum intermitente, que não, o que a gente está falando aqui não é o jejum espiritual, é o jejum intermitente alimentar. Então, ele é assim, você faz a última refeição, né, vamos supor, eu fiz a última refeição às 6 da tarde do dia anterior, de ontem, na quarta-feira. E aí, vamos supor que o meu jejum agora, ele vai ser quebrado ao meio-dia no meu almoço.
Então, às 6 da tarde eu faço aquela alimentação equilibrada, né? Com todos os nutrientes. Me privo de alimentos, porém eu tomo água. No jejum também pode entrar os chás. Então, por exemplo, nesse tempo do jejum eu posso tomar chá, posso tomar água, posso tomar café, desde que seja sem açúcar, né? E aí, a minha próxima refeição, então, vai ser no horário do almoço com todos os nutrientes equilibrados também, entendeu? Então, eu posso, sim, beber água e tomar chás ou café. E se a pessoa, como a senhora disse, né, os benefícios do jejum. O jejum, volta novamente os benefícios nutricionais do jejum. Tá. Os benefícios do jejum, ele regula a glicemia, ele controla a pressão, ele diminui um pouco a composição de gordura corporal. E nesse caso da composição corporal, não é muito significativo, tá? Ele reduz um pouco, mas assim, sem privação de alimentos, sem jejum, você também consegue reduzir. E às vezes reduzir até melhor. E ele nivela vários níveis de hormônios, né? Ele melhora o seu sono. Enfim, tem vários benefícios para a saúde. Desde que, como eu falei, seja orientado pelo profissional e também que essa pessoa tenha a saúde emocional dela muito bem equilibrada. Porque senão, eu particularmente não acho válido. Mas o jejum seria, então, esse jejum nutricional só para pessoa que quer perder peso ou ela, como não, tem esses pra benefícios da saúde, uhum. ela pode fazer, mas como a pessoa, se ela tem um peso normal, ideal, Sim. tá dentro do padrão, dentro do peso, ela não pode fazer esse jejum nutricional sem uma orientação, porque senão tanto a pessoa que quer fazer o jejum para perder peso, quanto a pessoa que quer fazer o jejum só para manter, vamos dizer. Para manter e também para pegar os benefícios, vamos dizer, para pegar os benefícios que tem, né? Isso. Ela tem que fazer com um acompanhamento, né? Com um nutricionista, uma pessoa que vai estar acompanhando, dando as estratégias para ela seguir, né? Isso. Porque mesmo que a pessoa, por exemplo, ela não queira perder o peso, né? Mas ela queira fazer o jejum como uma prática, uma vez na semana, para ter esses efeitos benéficos na saúde, ela também vai precisar, porque a porção dela depois, antes e depois, tem que ser uma porção maior para que ela realmente não reduza. Então, aí ela acaba comendo, assim, né, teoricamente, um pouco mais no pré e no pós-jejum. Mas daí a pessoa vai, a senhora disse dos benefícios nutricionais do jejum e também, como nós estamos aqui numa rádio cristã, uma rádio gospel, nós sabemos dos benefícios espirituais. Exato. Que é a quebra da carne, tudo esses benefícios, né? Esses benefícios espirituais. Eu pedi para a senhora relatar novamente os benefícios nutricionais para a pessoa ver os benefícios que ela vai ter. Então ela talvez está fazendo um benefício para cura física, mas ela vai ter um benefício também, lógico, isso também não ela só fazer o jejum, se ela quiser fazer um jejum espiritual, ela tem que fazer um jejum, ficar sem comer, mas também ela prática, buscar, né? Na busca. Mas e a questão dos alimentos, nutricionista? A pessoa quer fazer um jejum, ela ouviu esses esclarecimentos da senhora, talvez ela está acima do peso, ela passou um pouquinho, ela está fora um pouquinho, ou ela acha que ela quer fazer um jejum para manter, para pegar esses benefícios que a senhora disse. Como que funciona? Como que ela, de começo, a primeira semana, ela pode, nessa primeira semana, ela pode a salada, tirar só alguns itens da alimentação dela, ou tirar a janta, como a senhora disse, tirar a janta. Não, eu vou só almoçar, comer um lanche, comer não sei se o pão entra nesse daí, porque o pão tem comer uma bolachinha com chá. E à noite, no começo da noite, eu janto ou tomo uma sopa, não sei como que funciona. Então, como eu falei, ela, por exemplo, a pessoa que não vai emagrecer, né, não tem o objetivo de emagrecer, ela pode fazer a última refeição. Então, por exemplo, se ela janta às 8 da noite, ela tem o hábito de jantar às 8 da noite, ela vai trazer esse jantar mais cedo.
Ou ela pode até jantar às 8, mas aí o jejum dela dura um pouco mais, né? Então, vamos supor que ela jante às 6. Ela não vai deixar de comer, ela vai jantar do mesmo jeito. Só que ela vai jantar numa porção menor, contendo todos os nutrientes. Aí ela vai fazer a privação, né, dos alimentos até a próxima refeição dela. Então, se ela jantou às 6 da tarde, ela vai só se alimentar, vamos supor, no outro dia, às 12, ao meio-dia, ela não vai consumir, então, o café da manhã, nem o lanche da manhã, e ela só vai almoçar. No almoço, ela vai ter de novo todos os nutrientes de novo nessa próxima refeição. Entendeu? Só que aí numa porção um pouco maior, porque como ela não está obtendo emagrecimento, não quer esse objetivo, é só realmente para nivelar ali os níveis, né, do organismo, né, na saúde dela. E a próxima refeição dela pode ser um pouco maior da quantidade a porção de nutrientes. Mas ainda assim precisa haver. Não pode ficar sem se alimentar ou se alimentar de qualquer coisa, tá? E é bom também a senhora passar esse esclarecimento, porque tem alguns mitos que é passado, né? Alguns mitos que é colocado, como a senhora disse no início, a pessoa, não, eu vou ficar sem comer, à noite eu não vou jantar, eu janto bem no almoço, tomo um café da manhã reforçado, que é a nossa primeira refeição. Todos os nutricionistas falam que a gente não tem esse hábito, infelizmente. A gente até toma um cafezinho, café preto, come, né? Um pão, alguma coisa, mas o brasileiro não tem aquele hábito que seria para ser, né? Aquele hábito de tomar o café da manhã como seria para ser tomado, né? O café da manhã reforçado, a primeira refeição, diz que é a principal refeição, diz que é o café da manhã. Isso. Tô certo ou tô errado? Tá certíssimo. E a segunda refeição, o almoço, é intermediário? Como que funciona? Então, como a gente falou, por que a primeira refeição é a mais importante? Porque você passou 8 horas na privação de calorias, né, de nutrientes. Então, o seu corpo ele depende daquela absorção ali para ele manter o dia. Então, o café da manhã, realmente, ele deve ser um café da manhã reforçado no quesito o quê? Que tem que haver todos os nutrientes. É como você falou. Infelizmente, as pessoas, elas têm o hábito de só, às vezes, nem come nada. Ou às vezes só toma um café com um pão, uma bolachinha, alguma coisinha assim, né? Não dá muita importância ali pra necessidade de estar consumindo todos os nutrientes no café da manhã. E aí o almoço, né, geralmente é uma alimentação que o pessoal dá mais importância. Vamos voltar pro café da manhã. Para ficar o nosso ouvinte aí. A senhora tá falando todos os nutrientes. Seria, vamos colocar, a pessoa comer uma banana, tomar um café, comer todos um pão. os nutrientes que eu falei. O carboidrato, a proteína, a gordura, as vitaminas e os minerais. Então, por exemplo, como que seria um exemplo de café da manhã ideal? Então, uma porção de ovos, que seria as proteínas, com a gordura da gema, então já seria uma gordura boa, tá? Uma porção ali de carboidrato, que poderia ser um cereal, tipo uma aveia, uma quinoa, né? Um cereal integral. Uma porção de carboidrato complexo, que poderia ser ali a própria banana, que já entra a fruta, que aí já entra vitaminas e minerais. Poderia ser um pão integral, ou um pão sem glúten também, ou uma porção de tapioca, uma porção de cuscuz, uma porção de batata doce, né, que entra. A gente aqui não tem esse hábito, mas no Nordeste, por exemplo, eles comem, por exemplo, macaxeira, né, que é a mandioca, no café da manhã. E tá certíssimo, porque é uma porção de carboidrato, né, carboidrato bom, vai gerar fonte de energia de uma forma boa pro corpo. E uma porção de proteína, que eu já falei que seria os ovos, né? E o cafezinho preto, por exemplo, poderia entrar sem o açúcar. Mas isso todos esses nutrientes? Todos esses nutrientes em uma refeição só. Essa é a alimentação ideal, mais adequada para o nosso organismo. Não tem nem almoço daí, né? Não, aí que tá, né? Aí se você comer dessa forma, aí você vai... Lógico, você não vai comer um monte, né? Você vai comer um pouco. E aí, pronto, a próxima refeição da mesma forma. Esse é o equilíbrio que a gente sempre fala. Na verdade seria
o que falta para nós, eu sabia mais ou menos por cima disso que a senhora falou, mas o que falta para nós brasileiros é a educação nutricional. Exatamente. Né? É tudo educação, né? Tanto que quando o paciente, né, quando a pessoa me procura, é isso que a gente faz. O que a gente faz? A gente ensina a pessoa a se alimentar, porque nós não fomos ensinados a nos alimentar da forma correta. Assim como a educação financeira, né, a gente precisa ter... sermos ensinados a gastar, a ter o controle do nosso dinheiro, porque nós também não fomos ensinados. Então, é a mesma coisa com o alimento. A gente precisa aprender a comer de forma correta para gerar realmente os benefícios para o nosso organismo. Maravilha. Isso é muito importante, isso que a nutricionista está falando, isso que foi abordado aqui nesse tema de hoje, motivos que te impedem de emagrecer. Algo mais que a senhora queira acrescentar aí dentro desse tema aí, nutricionista? Sim, eu queria falar duas coisas também que são muito importantes, que a grande maioria das pessoas, assim, praticamente hoje, 90%, acaba acontecendo, que é a questão da privação do sono. O sono, ele vai te impedir, sim, de emagrecer. O descanso, ele é muito importante para o nosso corpo, gente. O organismo, ele necessita do sono. Não existe nenhum ser vivo que não durma. Então, assim, todos nós precisamos dormir e dormir com qualidade, tá? Assim como a nossa alimentação, ela precisa ser de qualidade, o nosso sono também precisa ser de qualidade. Quando você tem o sono interrompido, quando você sofre de insônia, quando você tem noites perturbadas, né, que você acorda várias vezes durante a noite, não consegue realmente entrar no sono REM, no sono reparador, o seu corpo acaba não liberando alguns hormônios específicos e essenciais no processo do emagrecimento. Então, você acaba liberando muito cortisol, e o cortisol, que é o hormônio do estresse, vai acabar atrapalhando o processo, tá? Então, isso deveria ser algo natural do corpo. O nosso corpo, ele não foi feito para sobreviver em estado de obesidade. Isso não é uma condição natural do nosso corpo. Então, nosso corpo, ele tem tudo que ele precisa para manter os níveis equilibrados. E quando a gente não dorme, esse processo acaba sendo interrompido. E outra questão muito importante também é a questão do intestino. Pessoas, principalmente as mulheres, tem muitas mulheres que acabam não tendo o hábito regular de ir ao banheiro todos os dias. E isso é muito importante. Isso também interfere e atrapalha muito o processo de emagrecimento. Então, assim, para você ter o emagrecimento de forma saudável, você tem que saber que você precisa se alimentar de forma correta, você precisa praticar uma atividade física, né? Então, o sedentarismo, ele tem que ficar de lado, tem que ter esse hábito na sua vida. Você precisa dormir da forma correta, né? Dormir todos os dias com um sono de qualidade. E o seu intestino, ele precisa funcionar, porque ele precisa não só absorver os alimentos e excretar, ele também precisa absorver dos nutrientes que esses alimentos vão estar favorecendo a nossa saúde. Certo, 10 horas e 34 minutos, aqui na Rádio Voz Amiga, no programa Conexão Voz Amiga, no quadro Café com a Nutri, com a nutricionista Ana Paula. Eu creio que semana que vem nós estaremos em novo horário, né, nutricionista? Sim. Que horário que nós Acho que estaremos? Às 10, né? 10 horas? 10 horas. Vê com os ouvintes aí, o que eles acham. 10 horas, se alguém que está nos ouvindo aí, você que está acompanhando a nossa programação, 10 horas fica tranquilo para você? Se nosso ouvinte que sempre é ligado aqui na nossa programação, sempre participa, sempre interage aqui, a gente vai estar deixando esse quadro, então, às 10 horas da manhã, se houver alguma dúvida, algo aí que você queira passar pra gente, a gente vai estar esclarecendo você. Então, na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, a nutricionista Ana Paula estará de volta aqui para estará trazendo, como tem trazido, né? Trouxe no nosso programa de estreia aqui há umas 3 semanas atrás, temas importantes. Hoje esse tema é importante também sobre emagrecimento, sobre fazer uma dieta certa, no quesito não do que as pessoas dizem, mas no quesito que o que a sua saúde corporal vai estar respondendo, né, nutricionista. Isso. Então a gente tem que se atentar a isso. Então eu agradeço a nutricionista Ana Paula, deixo aí os microfones para ela fazer algum tipo de esclarecimento, agradecer o nosso ouvinte, e na próxima quinta-feira estaremos de volta aqui. Lembrando, você, meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo ou chegou atrasado, não deu para pegar tudo, daqui a pouco, dentro de alguns minutos,
nós estaremos colocando esse vídeo na íntegra ali no YouTube, o canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal, nos ajude aí, dê seu like, dê a sua inscrição lá, nos ajude se inscrevendo, nos ajude deixando seu comentário. A gente fica muito feliz com a participação de vocês também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook da rádio e também no YouTube da Rádio Voz Amiga, que daqui a pouco, logo após o quadro aqui, eu estarei colocando lá no nosso canal do YouTube. Nutricionista, pode fazer, quer fazer algum encerramento, mandar um abraço aí pro nosso ouvinte, pode. Quero mandar um abraço para todos, agradecer aí, né, pela presença de vocês, pela audiência. E deixar assim claro, gente, que sempre quando vocês quiserem, né, ou vocês precisarem pelo objetivo de saúde, às vezes já recebeu um encaminhamento médico, né, ou já tem uma doença realmente ali já diagnosticada, procure um profissional, não façam dietas, né, de internet, dietas da vizinha, do amigo, porque a gente trabalha o indivíduo como um todo e ele único. Então, o que é bom pra você não é bom pra mim, o que é bom pra mim não é bom pra você e vice-versa, né? E é importante essa adequação realmente do profissional avaliar todo o contexto, inclusive os padrões alimentares que você teve, né, ou que você veio adquirindo ao longo da sua vida, porque como foi citado aqui, a parte alimentar, ela é uma educação mesmo. Então você vai ter que aprender de novo a se alimentar, coisa que não foi te ensinado. Então a gente precisa avaliar todos os padrões da sua vida, da sua cultura, de como era ali a relação da comida com a sua família, como você cresceu com essa questão de relação da comida, porque muitas vezes a comida ela acaba sendo um refúgio, ela acaba sendo uma compensação emocional. Então a gente precisa avaliar no contexto geral, tá? E não, aliás, no contexto único e individual, e não no geralzão. Então, às vezes, você fazendo alguma dieta por conta, né, ou se privando de se alimentar, ou colocando alguns nutrientes que às vezes que não é favoráveis para o seu organismo, em vez de você ajudar, você vai estar piorando a situação e deixando você com um problema maior na sua saúde. Então, assim, a nossa saúde é a coisa mais importante. Então, valorize isso e se preocupe realmente com isso. Dê atenção ao seu corpo, à sua saúde física, emocional e espiritual também. E procure um profissional sempre que for querer fazer uma dieta, tá bom? Com certeza. 10 horas e 39 minutos. Obrigado, nutricionista Ana Paula. Esclarecimento muito bom aí para os nossos ouvintes, para nós, para todos que estiveram acompanhando esse quadro aqui. Café com a Nutri. Próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã, aqui no programa Conexão Voz Amiga. Fique ligado, fique sintonizado e lembrando, você se inscreve lá no nosso canal, você que não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal. Daqui a pouco, mais tardar à tarde, já vai estar essa entrevista, esse quadro ali no nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube.